Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo, seu amigo pastor Charles Rodrigues, Igreja do Espírito Santo, a Igreja da Libertação, Rua Ayrton Senna do Brasil, 230, no bairro do Jardim Fragoso, Olinda. Você pode mandar sua mensagem, DDD 81 997 12 28 22, 997 12 28 22. Gente, se inscreva no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues, e tecla lá no sininho para você receber os novos vídeos, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tema de hoje, o centurião Cornélio. O centurião Cornélio. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Repare, gente, Atos, no capítulo 10, diz assim: havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então, nós vemos aqui que Cornélio estava em Cesareia, não é? Cesareia que fica ali, fica próximo a Tel Aviv, não é? A 30 quilômetros ali de Jope, fica a cidade de Cesareia, que é a capital do porto da província. Esse homem era um centurião, ele não era um judeu. Ele cuidava de 100 soldados, ele comandava 100 soldados romanos. Olha só. Então, esse homem, ele comandava a força de ocupação romana. Só que ele vai receber a salvação pela graça através da pregação do apóstolo Pedro. Nós temos falado sobre sonhos, revelações e profecias, e você vai ver aqui como esse homem é dirigido por Deus, mesmo sem ainda ser um cristão. Ele obedecia às leis de Deus, ele temia a Deus, ao Deus vivo. Ele estava numa campanha de oração e jejum durante 4 dias. 4 dias orando e jejuando, quando teve uma grande revelação. Enquanto isso, Pedro estava em outra região, estava esperando o almoço, não é? Estava esperando o almoço em Jope, a 30 quilômetros ali de Cesareia. Pedro estava meditando na parte superior da casa e teve uma visão. Vamos prosseguir aqui para que você entenda. Então, esse homem era piedoso, era um homem que não conhecia o evangelho de Jesus ressuscitado. Ele vai ser o primeiro gentil a se converter e a ser batizado nas águas e pelo Espírito Santo. Que depois os gentios, não é, só conhecem o evangelho através do ministério do apóstolo Paulo. Mas Pedro aqui passa por uma transição, porque ele acreditava que só os judeus poderiam ter o direito à salvação. Mas numa visão, Deus mostra a Pedro que o evangelho deve ser pregado, como dizem Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, repare, gente, um homem que não era, não é, um cristão ainda, nascido de novo, não tinha recebido a salvação porque não tinha confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, não tinha sido batizado nas águas, não tinha recebido o Espírito Santo ainda, mas ele começa a orar e a jejuar, e era um homem bom. Olha o que ele fazia, esse homem era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Então era um homem de oração, mesmo sem ser ainda um nascido de novo, sem ter sido salvo, ele já era um homem de oração. Por volta da hora 9ª do dia, ou seja, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Esse Deus, como diz em Hebreus 13:8, gente, ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre.
ele se revela a quem busca. Ele se revela a quem sacrifica o seu eu. Esse homem tinha uma responsabilidade. Ele liderava 100 soldados, mas gastava tempo jejuando e orando. E aí veio a resposta. Então ele viu claramente um anjo de Deus fitando nele os olhos, atemorizado, repare, atemorizado, fitando nele os olhos, perguntou: quem é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm sido como memorial diante de Deus. Deus não esquece, gente. Tudo que nós fazemos para ele. Então é um memorial, é escrito diante do Senhor nos livros de Deus. São 6 livros que existem no céu. E um deles, todas as nossas orações, sacrifícios, o jejum que você faz, a perseguição por causa do evangelho, Deus coloca no memorial para sempre. Ele nunca vai esquecer do que nós passamos por ele, ou enfrentamos por ele, sofremos por ele e com ele. Então diz assim, ó, olha só, então envia agora, o anjo disse, envia agora homens a Jope, a 30 quilômetros de distância, envia homens a Jope, manda buscar Simão, também chamado Pedro, que significa pequena pedra. Ele está hospedado com um certo Simão curtidor de peles, cuja casa fica na beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo lhe falava-se e retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos, um soldado piedoso e o que estava ao seu serviço. E, tendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Agora, repare aqui, no capítulo 10, no versículo 9 de Atos dos Apóstolos. Pedro agora vai ter uma visão espiritual. Repare, gente. No dia seguinte, enquanto estava a caminho, perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Veja, toda a visão e revelação, os homens de Deus e mulheres não estavam à toa, eles estavam orando, estavam conectados ao céu. Sentindo fome, quis comer na hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Enquanto preparava a comida, sobreveio uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. Uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Então Deus colocou ali diante do judeu Pedro aquilo que era considerado impuro, imundo para os judeus. E os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos, não falavam com os samaritanos e nem tinham amizades com os gentios, pessoas de outras nações, isso tradicionalmente falando. Então, Deus aqui está mostrando a Pedro que Pedro não deveria discriminar ninguém por causa de língua, de povo, de raça, de nação, de cor, seja lá o que for. Né? Nenhum preconceito, nenhuma rejeição. Pela segunda vez, porque quando você tem visões ou sonhos, quando Deus tem pressa em fazer algo, Deus vai te mostrar essa visão não só uma vez, mas 2, 3 vezes. Esse sonho pode se repetir 2, 3 vezes, significando que Deus tem pressa em realizar aquilo que Ele está te mostrando. Então, isso aconteceu de novo. Isso aconteceu 3 vezes. E logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta e chamaram e perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito Santo, o maravilhoso Espírito Santo, disse: 2 homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu a quem procuras. Por que viestes?
Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro então, convidou-os a entrar e os hospedou. E depois Pedro viajou com eles 30 quilômetros, pregou o evangelho até a morte e ressurreição de Cristo. Cornélio, então, crê com toda a sua família. Pedro diz: olha, tem água. O que é que impede vocês de serem batizados nas águas? E quando aquela família é batizada nas águas, vem o Espírito Santo e confirma a pregação, sabe? Olha o que diz aqui. Vamos prosseguir para que você entenda. Meu Deus do céu, é muito forte o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo falando ao coração de Pedro, não é? E ele traz aqui, gente, a pregação, não é? Ele explica para Cornélio, a família de Cornélio, o que aconteceu com Jesus, que Deus ungiu Jesus. Ele traz a mensagem. E aqui, no capítulo 44, repare, Atos 10, 44, enquanto Pedro dizia essas coisas, estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então disse Pedro: será que alguém lhes pode recusar a água para que sejam batizados estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? Então, antes de serem batizados nas águas, quando Pedro estava pregando, gente, o Espírito Santo foi lá e batizou. Jesus disse, aliás, o Espírito Santo, através de João, disse: eu batizo com água, mas haverá de vir um mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de desatar sandálias dos seus pés. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Foi o que aconteceu na pregação. Antes do protocolo humano do batismo nas águas, Deus já se adiantou, Jesus se adiantou e batizou aquelas pessoas com o Espírito Santo. E depois eles foram batizados nas águas. Ah, meus amados irmãos, lembre-se, Cornélio estava em oração e jejum há 4 dias. Você quer vitória sem orar e sem jejuar, sem buscar a Deus? Você precisa buscar a Deus para que Ele revele ao seu coração, para que Ele se mostre a você, para que Ele dê direção a você, para que então você possa viver uma vida mais do que abençoada. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, marque as pessoas que você ama. Nós falamos hoje sobre a convenção de Cornélio Centurião. Em nome de Jesus, Deus conosco.